Por assentar, amados irmãos, nós estamos aqui nessa manhã muito feliz. Tivemos agora, um pouquinho antes, nosso culto, né? Da Alvorada, um culto de Páscoa. Irmãos, eu tinha mais de 300 pessoas, eu parei de contar. Até por isso, nossa assistência hoje está menor, muita gente está viajando. Né? Tem famílias que estão enfrentando situação de saúde. O pastor Marcos mesmo está internado. O pastor Marcos Antônio com uma situação abençoadora. Né? Ele tinha um problema no joelho, ósseo, ortopédico, e vai passar por uma cirurgia para poder resolver a situação do seu joelho. Mas muitas famílias, na verdade, que estão viajando, mas nós tivemos ali, 5 da manhã, nosso culto, que nós, quando a gente deu as mãos para poder abraçar o ambiente ali, fizemos até gol, né? Entulhou gente dentro do gol, porque não dava, né? Era tanta gente. Foi uma maravilha, não foi, Nilson? Esse nosso culto anterior a esse, normalmente esse culto é um culto bem mais cheio do que o culto anterior, mas hoje, por ser o culto da alvorada, né, a primeira hora do dia do calendário hebreu, né, nós anunciamos o culto iniciando onde já era sábado no calendário hebreu, 5 da manhã de hoje, ainda era sábado, né, e o dia nasce das 6 da manhã, a primeira hora do dia, e 6 horas da manhã nós estávamos ali celebrando ao nosso Deus, orando de mãos dadas. Foi uma manhã, é um dia muito especial, irmãos, é um dia muito especial. É o dia de Páscoa do Senhor. Nós vamos lembrar um pouco mais nessa manhã sobre o significado dessa principal obra da história da igreja, irmãos. Jesus nasceu, nós celebramos o Natal, o Salvador nasceu, o Messias nasceu, né? Se fez homem, habitou entre nós, mas a obra da Páscoa é a redenção, né? É a redenção, é o propósito da igreja estar sobre a face da terra. É onde nós, como salvos, como cristãos, nos unimos como corpo de Cristo e anunciamos as boas novas para que outros se juntem a nós, para que no grande dia, podemos morar juntos nas habitações celestiais. Mesmo assentado em reverência, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Quero ler com vocês poucos trechos sobre essa mensagem muito linda. 1 Coríntios, capítulo 15... Se eu tenho alguns textos favoritos, esse é um dos meus favoritos da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15. É um texto muito espiritual, de muita sabedoria. 1 Coríntios capítulo 15, ele é um texto chamado até de apologético. É um texto de defesa da fé. Se você ler 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 29, todos os pilares do kardecismo são desfeitos aqui. Se você, na época da faculdade de teologia, a gente tinha que estudar as religiões, né? E todos os pilares do kardecismo são desfeitos em 1 Coríntios 15. Só esse capítulo da Bíblia, a partir do verso 29 até o final dele, destrói todos os pilares do kardecismo. São princípios, verdades espirituais de forma assim tão objetiva sobre a obra redentora de Cristo e o propósito da morte dele, que são por demais inspiradores. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre Páscoa, e lembrando não só a celebração, mas o que ela significa num todo, o que ela tem como mensagem, o propósito da existência dessa celebração. Até porque, irmãos, até hoje mais cedo, eu coloquei nos grupos dos pastores para que nós possamos nos movimentar. A Páscoa, ela marca, né, além da obra redentora de Cristo, Jesus vencendo a morte, ela marca o início de uma contagem, né, de 50 dias até o Pentecostes. Domingo de Pentecostes, dia 8 de junho, né, assim foi na Bíblia. Jesus Cristo, o Pentecostes começa a contar não a data da crucificação, mas sim a data da ressurreição. Hoje é o dia 1. Né? E a Bíblia fala sobre o que Jesus Cristo fez durante 40 dias acerca desses 50 até o Pentecostes. Nós temos relato de atividade de Jesus Cristo durante 40 dias. 10 dias nós não sabemos o que Jesus fez. Nós cremos que é nesse período que Jesus foi até o inferno, lá tomou a chave do inferno da mão de Satanás, né? A chave da morte. Né? Não é? Alguns até falam às vezes assim, o Senhor tomou a chave da vida e da morte. Não deixa de ir só da morte, porque no inferno não tem vida, né? No inferno só tem morte, então o Senhor tirou. Deus abençoe, irmão Cristiano. A gente tem essas verdades bíblicas aliançadas em nós. E 50 dias, hoje é o dia 1, né?
até o 50º dia, que cai num domingo, dia 8 de junho, ao Pentecoste. Nós vamos ter um culto de Pentecoste aqui na nossa igreja. Vamos celebrar, vamos manter essa chama acesa. É a nossa identidade que nós precisamos permanecer com ela viva, não só na nossa mente, mas manifestando o propósito do nosso coração. Irmãos, muitas famílias, irmãos, né, muita gente reunida aqui hoje mais cedo, 5 da manhã, né, muita gente. Quem liderou o trabalho, ouviu que eu cheguei que era 4 e pouco, mas teve gente que chegou 4 horas da manhã aqui para poder preparar o culto que nós tivemos. Gente entendendo o propósito, gente entendendo a importância dessa mensagem do Evangelho. E o texto de 1 Coríntios 15, ele se remete a isso. A lembrança do propósito das coisas. 1 Coríntios 15, você achou aí, amém? Verso 1 diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Pastor Mário falou aqui, nós combinamos, né, sobre perseverança nisso do culto. Verso 2. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Até aqui, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Ô Pai, eis-nos aqui, Senhor. O povo que te ama, a sua igreja, Deus. Fala conosco, Pai, através da sua palavra. Desperta em nós, Deus, o propósito da vida que nós temos nessa manhã. Ó Deus, que a palavra do Senhor nos seja uma bússola para uma nova jornada, porque isso é a Páscoa, é a lembrança de uma passagem, é a lembrança da mudança que o Senhor fez, é um marco, não é apenas uma celebração, mas é o anunciar o propósito da nossa existência. O Senhor nos deu vida e nós consagramos ela ao Senhor nessa manhã. Fala conosco, para a glória do seu nome, no nome de Jesus. Quando nós lemos esse texto, que Paulo está dizendo sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e o tesouro que nós temos com isso, ele se remete. Lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se. Deus se fez carne, e a forma dele transmitir a mensagem foi sendo humilhado, caminhando uma via dolorosa, carregando madeiro nas costas, cuspiram no rosto, agredido, coroa de espinho, atacaram-no na sua honra, atacaram ele da forma mais cruéis que podiam, porque através da dor de Jesus Cristo, a mensagem que ia ser anunciada, ela seria totalmente invencível, porque quem estava narrando era Deus, e ele podendo privar, Jesus Cristo falou isso perante o seu julgamento, porque se ele desse uma palavra, perante a traição de Judas também ele falou isso no Getsêmani, se ele desse uma palavra, os anjos do Senhor viriam socorrê-lo, ajudá-lo, mas ele lembrou do propósito, ele lembrou que valeria a pena, ele lembrou que tinha uma causa maior do que a sua própria vida. E quando nós lembramos da Páscoa, nós temos que lembrar disso, porque a morte de Jesus é um significado de uma vitória, de algo que foi derrotado. E através da morte de Jesus, ele teve a autoridade para ir até o inferno e dizer: capeta, tu acha que vai ficar enchendo de gente o inferno? Mas eu venci a morte. Uma coisa eu quero te dizer, Satanás: nem a chave da tua casa tu vai ter mais. Me dá essa chave aqui, porque quem manda sobre a terra sou eu. Quem manda no negócio sou eu. Eu estou governando sobre tudo. Irmãos, nós temos que mudar. Eu lembro que ano passado, lá para o meio do ano, eu preguei uma vez sobre isso aqui, usei vários textos da Escritura, porque a Bíblia fala que o mundo jaz, o mundo perece no maligno pelo pecado, mas o mundo não pertence ao diabo. Após a obra da cruz, o mundo passou a ser de Jesus Cristo. A Bíblia nos dá essa autoridade em vários textos. O mundo pertence ao Senhor Jesus Cristo. Mas através do pecado, nós falamos aqui também, creio que em janeiro ou fevereiro, sobre os sinais da natureza se degradando, porque o pecado destrói a terra.
O pecado, ele quebra princípios da aliança com Deus, e quando o princípio da aliança com Deus é quebrado, vem o desequilíbrio. A Bíblia fala em Isaías 59, verso 2, que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, a terra é do Senhor. A obra da cruz é para anunciar essa vitória do Senhor, que nós temos que aprender a celebrar, a viver, mas também anunciá-la, porque quando nós colocamos a obra da cruz manifesta com autoridade, é aí que as portas do inferno não podem prevalecer, é aí que o inimigo treme e se desespera, é aí que realmente nós vivemos a nossa identidade como cristãos. A Páscoa não é apenas uma celebração de alegria, é para lembrarmos desse propósito. E vamos ver um pouquinho mais desse propósito. Abra essa Bíblia em Efésios, capítulo 4. Vamos ler aqui, se abrir 1 Coríntios 15. Vamos voltar aqui, vamos avançar um pouquinho nas Escrituras. Irmão, se você olhar todo o ambiente de guerra, o pós-guerra sempre é muito difícil. E quem lida com o pós-guerra são os sobreviventes, aqueles que se permanecem de pé. Reconstrução, né? E nós percebemos que assim foi, né, entre o nascimento de Jesus Cristo e até a vinda do Pentecoste, de perseguição na igreja, que depois continuou de forma ainda mais maciça, porque quanto mais a igreja se torna poderosa sobre a terra, mais ela avança e vai conquistando territórios do inimigo, né? O seu coração é um território que estava na mão do inimigo, que através da mensagem do evangelho foi conquistado, e você se tornou um membro da igreja do Senhor. E nós temos que saber lidar com os despojos dessa guerra, o que nós aprendemos com essa guerra. E o mundo está vivendo um tempo de guerras e anúncios de guerra, como Mateus capítulo 24 fala. E essa mensagem da Páscoa tem que estar viva no nosso coração por causa desse cenário. Irmãos, é impressionante, né? Os Estados Unidos agora, que é a maior potência do mundo, acabou de mudar o governo. Agora, essa semana, é contra a Groenlândia, né? A situação de domínio territorial. A Groenlândia pertence à Dinamarca, mas agora os Estados Unidos já quer. No mês passado foi contra o Panamá, o canal do Panamá. Depois foi contra o México, o Golfo do México ia virar Golfo dos Estados Unidos. Depois foi o Canadá, que queria ser anexado aos Estados Unidos. O Trump, em 10 minutos de Twitter, cria guerra com 5, 6 países. A guerra hoje é declarada em segundos pelo Twitter, né? E nós olhamos agora e vemos essa guerra da Ucrânia, né? Com até... Você vê, né, irmãos, agora no domingo passado, houve um ataque, né, e o presidente da Ucrânia falou assim, chamando a Rússia de covarde, né, o dia que as famílias se reúnem para poder ir à igreja, né, e teve um ataque maciço no domingo passado, e agora essa semana teve essa guerra de 30 dias, ou seja, a gente está ouvindo falar de guerra de uma maneira que a gente nunca ouviu falar. A gente está ouvindo falar de situações em que a Bíblia anuncia para que nós possamos estar atentos e entender. É a Páscoa do Senhor. Nós temos vida porque alguém morreu no nosso lugar. Devemos ser agradecidos por isso. Efésios capítulo 4, a partir do verso 8, diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu o quê? Dons aos homens. O texto está dizendo que quando Jesus foi assunto aos céus, após a ressurreição pascual, ele não era apenas um símbolo de lembrança histórica, mas uma lembrança viva, porque está dizendo, olha, ele levou cativo o cativeiro, o que te prendia, as cadeias de Satanás, a maldição de geração, o trabalho de macumbaria, feitiçaria sobre a sua vida, sobre a família, a palavra que te desmerecia, que te colocava para baixo, que às vezes os seus próprios pais liberaram, a traição que você sofreu, alguém que você se dedicou, que você amou e te apunhalou pelas costas, essa dor, o Senhor levou cativo com ele, o cativeiro que te aprisionava, para que você pudesse ter esperança de vida. Tudo aquilo que te prendia, ele levou e te fez livre, e não apenas livre, ele te deu dons. Ele te deu dons. Você tem virtudes do céu sobre a sua história. Você tem uma capacidade que você nem conhece. E nós temos que lembrar, domingo, deve ter, não sei se foi domingo, não, domingo não foi, um dia de semana aí, tem o quê? Umas 10 semanas, que a gente foi, tem uns 10 dias que foi na loja americana, que a gente comprou aquele chocolate, foi que dia aquilo? Sábado, né? Sábado retrasado. Eu fui na loja americana comprar chocolate, não comprei nada. Minha filha está ali, não comprei nada para minha família.
mas eu fui comprar para ajudar o Ministério Infantil da igreja. Queria fazer as festas, né? A irmã Ana fez outra festa lá com as crianças lá. E aí eu vi lá, tinha um chocolate lá, e a gente comprou lá um chocolate para as crianças. Comprei um chiclete para minha filha na fila, né, filho? Chiclete de morango que você queria, né? Comprei um negócio para ela na fila da loja americana. Só que a loja americana, irmão, uma fila, irmãos, lotado, Páscoa, né? Lotado. E eu fiquei ali olhando aquela fila, puxei assunto com uma senhora lá para poder falar com ela, né, acerca do significado da Páscoa. E aí, quando eu fui embora, dentro do carro, me caiu a ficha. Eu falei, caramba. Falei, ano que vem eu vou fazer isso, em nome de Jesus. Hoje de manhã eu orei isso ao Senhor, lembrando da Páscoa. Que eu ia perguntar dentro da loja americana, eu falei assim, tá todo mundo aqui comprando chocolate, igual um louco, no meio do eu vou falar isso. Todo mundo aqui comprando chocolate por causa da Páscoa. Quem sabe o que é a Páscoa aqui? Eu ia perguntar dentro das americanas. E vou perguntar no que vem. Porque a Páscoa leva todo mundo a comprar chocolate. Todo mundo vive a Páscoa, mas não sabe o propósito da Páscoa. E nós temos essa virtude, esse dom. Jesus se manifestou a nós. E é uma coisa tão real que Jesus, logo após ressuscitar, estava lá Maria, que contemplou a ressurreição. Contemplou, lá em Mateus 28 diz que o anjo desceu. E quando o texto diz que houve um terremoto, e teve um terremoto porque o anjo do céu desceu. Tremeu a terra. Aí lá em João 20, né? Isso não está em Mateus 20, está em João 20, a história lá que conta que quando Maria viu Jesus, chama ele de Rabone. Aí Jesus falou o que para Maria? Maria, não me detenhas. Olha que ensinamento. Jesus falou assim, olha, eu ressuscitei. A obra está completa, está consumado. Mas há uma missão a ser cumprida. Maria, não me detenhas. Aqueles que renascem em Cristo, renascem para um propósito, porque eles não se pertencem mais. A palavra Páscoa, ela significa passagem. E se nós olharmos o significado dessa passagem, como surgiu lá no Antigo Testamento, é quando o povo foi libertado da escravidão do Egito. Quando a 10ª praga se manifesta, lembra disso? Que eles colocaram lá sobre os umbrais da sua porta o sangue do cordeiro, e a morte não entrava. Naquela casa que tinha a marca do sangue, já era uma simbologia de Jesus Cristo, já era uma simbologia da Páscoa. A morte não entrava. E aí depois que eles saíram do Egito, 50 dias após saíram do Egito, eles comemoravam a Páscoa do Antigo Testamento, chamava Festa das Colheitas. Eles eram escravos, e depois de deixarem de ser escravos, olha que princípio maravilhoso de Páscoa. Eles tinham a condição e a autoridade de saber o seguinte, aquilo que eu semear eu vou colher. Não importa a força do mal, não importa a palavra contrária, não importa a retaliação que venha do Egito ou de qualquer lugar que venha, é o seguinte, nós fomos libertos, a autoridade do Senhor está sobre nós. Aquilo que nós formos semear, nós vamos colher, a ponto de celebrar uma festa no deserto. Qual a festa? Festa das colheitas. Por quê? Porque o Senhor está conosco. A certeza da colheita é real. Irmãos, nós temos que... Ontem, eu sou flamenguista. Nem todo mundo é perfeito, eu sei, mas eu sou flamenguista. Fazer o quê? Ontem eu estava vendo lá aquele jogo lá. Chegou uma hora do jogo que eu me desinteressei pelo jogo, que eu estava pensando nisso. Sabe por quê? Mais cedo, eu fui comer um pedaço de... Aquelas coisas de crente, irmão. Se você tem um pouquinho mais de idade... Ontem eu fui comer um pedaço de chocolate e eu falei, caramba, estou comendo chocolate no dia em que o mundo estava sem esperança. No sábado, Jesus estava morto. Eu fiquei pensando, eu com meus botões. Tu tem aquelas viagens de vez em quando? De vez em quando eu tenho uma viagem assim, meia louca, assim, eu, com o dedo assim. E eu botei um chocolate na boca, eu falei assim, caramba. Não era bom comer um chocolate hoje, né? Porque eu fiquei pensando em algumas coisas. Cheguei em casa, tive um dia de alguns afazeres, de alguns compromissos na rua. E aí cheguei em casa, eu fiquei lembrando, pô, hoje o inferno devia estar em festa achando que tinha vencido, né? Sábado pós-crucificação. O inferno ali celebrando. O Filho de Deus está morto! Mal sabia eles que Jesus, por nós, estava pronto a se manifestar para dizer, capeta, está celebrando o quê, capeta? Eu venci e tornei cada um dos meus filhos mais do que vencedores.
Eu estou dando para eles, capeta, autoridade, para que tudo aquilo que eles venham plantar, eles vão colher, e você não vai poder fazer nada, porque aquilo que está consagrado a mim, você não tem autoridade para poder tocar. São princípios de autoridade da Páscoa que nos levam. Ontem e hoje, eu falo isso aqui no altar do Senhor, eu lembrei e falei, Senhor, a minha vida vai ser melhor depois dessa Páscoa. Foi a minha oração com Deus sobre as minhas coisas com Deus. Porque eu creio que não está escrito, o texto está dizendo. Irmãos, aqui, cativo o cativeiro. Você volta comigo a 1 Vamos ler só um verso aqui, 1 Coríntios 15. Lembrei um negócio aqui, 1 Coríntios 15, volta lá. A gente vai ler Efésios 4. Mas abre 1 Coríntios 15, 50 alguma coisa. 55. 1 Coríntios 15, 55. Olha o texto que Paulo escreve à igreja de Corinto, está dizendo assim, finalzinho de 54. Tragada foi a morte pelo quê? Pela vitória de Cristo, irmãos. Jesus venceu, nós temos que saber viver essa vitória. Foi para nós, olha o 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão é uma simbologia dos pregos em que Jesus foi pregado na cruz. O aguilhão é se você depois, na época lá, dos estudos a gente tinha visto lá, o aguilhão, ele é uma ação tipificada em algum material, em alguma substância, e até alguns substantivos no texto grego lá, na questão do que era aguilhão na etimologia da palavra. É uma ação de prender, de fincar, deixar estático, imóvel. Eu lembro que a gente, até não posso falar algumas coisas, porque se remete ao encontro com Deus, e tem que ser surpresa, tem que ser novidade para quem vai. E nesse ambiente, o texto está dizendo assim, olha, onde está a sua autoridade, ó morte? Ou seja, está dizendo assim, onde está a sua autoridade? Inércia, esterilidade, paralisia. Você não tem mais governo sobre meus filhos, porque eu os libertei e os tornei mais dos que vencedores. Eles vão avançar e onde colocarem a planta dos pés, tomarão posse por herança. Eu vou usar as mãos deles para poder curar. A boca deles vai liberar a palavra de vida. Aonde eles entrarem, eu vou estar com ele, porque em Cristo Jesus nós somos os mais do que vencedores, por causa da Páscoa do Senhor. Onde está a morte, a sua vitória? Nada pode nos deter. Um coração decidido por Jesus e uma mente firmada em propósitos espirituais de santidade, sim, nos torna mais do que vencedores. Irmãos, a gente tem que pensar. É uma palavra no imperativo. Temos que pensar isso. Paulo usa muito isso em 1 Coríntios. No grego eles chamam de verbo auristo, né? Verbos imperativos, verbos de ordenança, né? Faça, se você ler os dons espirituais, quando Paulo narra sobre os dons, ele fala assim, assim o é, né? Assim o é, assim age, assim tem que ser. São coisas colocadas assim que são fatos inegociáveis que quem se posiciona vive. É da natureza do relacionamento com Deus, nós somos mais do que vencedores. É da natureza daqueles que vivem a Páscoa e têm Jesus Cristo vivo no seu coração, terem sempre a autoridade para poder colher. E porque nós temos que ter clareza, para que essa autoridade esteja em nós, precisamos estar vivendo um propósito. Pastor, o senhor falou, eu creio. Está na Bíblia, eu li aqui com o senhor, eu creio. Mas como é que eu vivo esse negócio? Efésios 4, volta a palavra para a gente poder continuar essa leitura aqui de forma breve, para você poder aprender isso. Lemos o 8. Vamos para o 9. Ora, quer dizer, subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? É onde Jesus vai lá, na casa do cão, e toma a chave do inferno e da morte. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos. Olha o detalhe. Para encher todas as coisas. Jesus não apenas te deixou vivo, não apenas venceu a morte na cruz, mas tem um propósito, te encher, te encher, te encher. Verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo.
Esse texto está dizendo que Jesus viveu a Páscoa, compartilhou dons, para que nós pudéssemos viver o nosso ministério. Nós estamos vivos, como nós cantamos aqui no louvor, por uma causa maior do que aquilo que nós representamos como individualidade, porque nós fomos chamados para ser corpo. Para que juntos no serviço cristão, que tenhamos um ministério vivo e eficaz que se move, porque estamos aliançados através da obra da Páscoa. O texto está dizendo que quando nós entendemos isso, vivemos isso, e aí você começa a entender Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque você não apenas celebra a Páscoa, você entende o que é Páscoa. Senhor, é a simbologia da minha morte, para o renascimento de uma nova criatura que te serve. Que entende que os dons que o Senhor me deu são para os ministérios, como está relacionado aqui no verso 11. Porque olha o que ele continua dizendo o texto. Verso 13, olha que interessante. Até que todos cheguemos, ou seja, algo que tem que ser uma prática contínua, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Por que tem que ser uma prática contínua? Porque vai ter dificuldade nessa jornada de crescimento. Vai ter problema com o irmão dentro da igreja. Vai ter problema dentro de casa com a família. Vai ter discussões. Vai ter as trevas querendo se entrar, querendo se manifestar, porque você está ali se manifestando a sua identidade espiritual, e é isso que o cão teme, é isso que ele se desespera, ver o seu crescimento espiritual. Irmãos, vivemos uma geração que está bem claro que o inimigo não se importa mais em você vir para a igreja. É duro falar isso, mas é uma verdade. Porque nessa era da informação, às vezes as pessoas vêm, mas a mente está lá fora. Ela está aqui, mas ela está com a mente toda ocupada, que não tem espaço no HD para entrar mais nada. O HD está lotado e é muito lixo, às vezes entulhando informação, que a palavra é de vida, a palavra é de esperança, a palavra é de conserto, a palavra convence, mas ela não quer porque ela não quer. Ela está ali, e é interessante que o Senhor está dizendo assim: eis que estou batendo a porta, filho! Filho! Lembra que eu te livrei da morte, daquela situação? Lembra daquela situação? Tem cores da minha vida, irmãos, que... vocês sabem aqui que eu fui um jovem... Minha mãe está aqui, muita coisa minha mãe nem sabe, né? Mas soube quando eu contei na igreja aqui, mas... Tem vez que eu quase morri na grade de Bento Ribeiro. Eu peguei Japeri durante quase 11 anos da minha vida. E quem andou de Japeri aqui, ou quem anda de Japeri... Hoje em dia não mais, porque antigamente... Hoje é Supervia, né? Então, na minha época, quando eu comecei na trilha, era CBTU. Depois, lembra da CPTU, aqueles trenzinhos azul? Lembra? Aí depois virou Flumitrens. Lembra da Flumitrens? Depois foi Supervia, né? CBTU, Flumitrens, depois Supervia. E um dia eu na porta do trem lotado, não tinha como, né? Quem pegava os trens andava. Ainda anda de porta aberta ainda hoje? Já peri não? Não anda mais não. Anda? Então, na época andava. Na época acho que ele não andava de porta fechada, porque nenhuma porta ficava fechada. Dava defeito, eu acho, naquela época. E aí eu lembro uma história, eu falo assim, diante de Deus, eu tenho algumas histórias de trem, que eu vi a grade, que era a famosa grade de Bento Ribeiro. Né? A grade de Bento Ribeiro são umas grades que passam muito perto do trem. É igual um poste que tem ali em Ricardo de Albuquerque, chamado Júnior Baiano. Tem um poste, conhece o Júnior Baiano? Já vou falar, Robson? Então, porque a estação de Ricardo de Albuquerque é tombada para cá. Indo daqui para o centro, a estação é tombada. Então, o trem é lotado. Aí, quando o trem toma, vem aquela massa toda para o lado de cada porta do Japeri. Aí, quem está na porta é quase jogar para fora do trem, que as portas abertas. Aí, tinha que ter cuidado com aquele poste de Ricardo, que é o Júnior Baiano. Enfim, a grade de Bento Ribeiro. Estou eu na porta do trem, e aí, daqui a pouco, eu começo a ver aquele alvoroço. A grade de Bento Ribeiro. E eu vendo a grade na curva, o trem vindo assim, e eu fazendo força para entrar, não conseguia entrar. Meu braço fazendo força, muita gente na frente, aquela bola de gente. Eu empurrando, eu falei, já era. Diante de Deus, eu falei assim, já era. Eu só fiz assim, eu fechei o olho assim, ó, e fiquei assim. Irmãos, eu não sei como eu passei por aquela grade não me pegou. Até hoje, diante de Deus... Eu não sei como aquela grade não me cortou minhas costelas, meu corpo aqui. Até hoje eu não sei. Eu fechei o olho e fiquei assim, só esperando bater. E aí não bateu, eu fui embora. Coisas que a gente... Livramento que Deus dá, que a gente... Quantas histórias
Você tem as suas histórias com Deus. E aí quando você conhece Jesus, você lembra, poxa, Deus me guardou não apenas para que eu possa viver. Deus me guardou porque Ele tem um propósito na minha vida. Deus me guardou porque Ele quer me usar de alguma maneira. O Senhor foi lá e tirou a chave do inferno da mão de Satanás para dizer, Satanás, todos a esses eu trago a esperança de vida. Só vai entrar aqui quem me rejeitar e eu autorizar que morra. Satanás, tu não és senhor de nada, porque aqueles que me conhecem, eu removo o teu governo e coloco os meus princípios vivos dentro do coração dele. O texto está dizendo que a Páscoa do Senhor nos lembra de uma missão que temos que cumprir para que a autoridade de semearmos e colhermos seja sempre real sobre nossas vidas. Irmãos, a prosperidade vem do Senhor. A esperança vem do Senhor. Se você está entrando num momento de depressão, de tristeza da alma, lembre quem você é aos olhos do Senhor. Ele enfrentou a cruz por te amar, porque você tem muito valor, porque você é importante para Ele, porque Ele acredita em você, porque Ele tem um propósito na sua vida. Eu lembro que eu falava isso aqui muito nos cultos evangelísticos aqui na nossa igreja, que se Deus te salvou, te limpou, te perdoou, fez tudo por você, e te deixou aqui, é porque o único propósito da sua salvação não é só morar no céu. Se fosse só morar no céu, um dia que você aceitou Jesus e te levava na hora, você era arrebatado. Senhor, eu te aceito como o seu, puf! Ia para o céu na hora. Se o propósito fosse só esse, na hora tu ia. Mas se Ele te salvou e te deixou aqui, irmão, é porque Ele quer que você viva a Páscoa. Ele quer que você viva a Páscoa. Ele quer que você viva essa passagem de sair de uma vida onde havia um cativeiro te blindando e você possa entender, eu sou livre para viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Verso 13. Vou ler de novo aqui a parte. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a perfeita identidade consolidada, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, olha só, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, irmãos, cuidado com a muita atividade. Se preocupe com o propósito das coisas. Cuidado com o muito fazer, que às vezes é só ocupação. Tem gente trabalhando demais e não prospera porque não descansa. E é um desafio para a minha vida. Na minha oração, eu aproveitei esse intervalo dos cultos, aqui ali no carro ali. Outra coisa, vou falar isso aqui, irmãos. A gente também tem que falar sobre educação, né? Existem, às vezes está com o pastor Amadeu. Irmãos, a pessoa chegou na igreja, não fica cercando a pessoa no carro, não. A gente fica batendo até no vidro. Se a pessoa não desceu no carro, é porque ela está no telefone, está fazendo alguma coisa. O pastor Amadeu chega no carro, às vezes cerca um carro do pastor Amadeu, ele não consegue nem sair do carro, já tem ele já. Você fala de educação. Deixa a pessoa chegar primeiro no ambiente. Deixa a pessoa entrar na igreja, pelo menos. Fica cercando um estacionamento, tem que, sabe, às vezes tem que ter um discernimento das coisas, né? Porque mal chegou. É uma questão que princípios que a gente vai ajustando nessa caminhada. Então, assim, quando a gente não descansa, a gente está querendo fazer melhor do que Deus, porque Deus descansou no 7º dia da criação. Quando a gente não para, já é um motivo para a gente poder pedir perdão a Deus. Porque se você não investe tempo em descanso, você está querendo fazer de uma forma melhor do que Deus fez, porque no 7º dia ele descansou da obra da criação. O que foi o descansar de Deus? Não é que Deus foi dormir. Deus estava cansado. Não é isso. É que ele parou de produzir para observar tudo que ele já tinha construído. É para você desfrutar e ter um tempo. Irmãos, isso às vezes leva tempo para poder, para minha esposa estar aqui. É um esforço. Eu estava conversando com um amigo, o Bruno, que ela conhece, irmão do Rafael.
Ele falou assim, caramba, a gente tem uma mania, né? Quando passa uma coceira, a gente arruma outra, né? Assim, quando você termina de fazer o negócio, tu arruma outra coisa para fazer. É a mania que a gente tem, né? As coisas, um comportamento. Passa uma coceira, tu arruma outra coisa para se coçar. Falei, Bruno, pior que é verdade, Bruno. É a mania que a gente tem de ficar arrumando coisa para fazer o tempo todo, o tempo todo. Tem que se doutrinar. Tem que se cuidar. E hoje muitos cristãos não sabem descansar. E aí, quando você acha que é descansar, chega em casa, você não descansa, você está vendo um troço lá, está consumindo alguma coisa. Por isso que o tempo de oração que Jesus tirava, o tempo devocional, é o renovar, é o limpar, é entender isso aqui. Então, olha, cuidado com esses ventos, né? Te carregam para lá, te carregam para cá, mas, ó, exerça o seu ministério. O ministério tem que ser frutífero, tem que cuidar de alguém, tem que vestir alguém. O texto falando sobre discipulado, sobre cuidar de alguém. O texto falando que Jesus venceu e nos deu a autoridade para prosperarmos e gerarmos a vida dele que está em nós em outros. Olha o verso 15. Mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo, a cabeça do corpo que tem que crescer, a igreja do Senhor. Verso 16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta de governo aí, doutor Haroldo, a junta de governo aí, ó. Pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Para a gente fechar, irmãos, abra 1 Pedro 3. Eu vou ler o texto que fala sobre esse mesmo princípio, para a gente poder fechar. 1 Pedro. Avança um pouquinho com a sua Bíblia aí. 1 Pedro. Primeira epístola de Pedro. Lá no finalzinho da Bíblia lá. 1 Pedro. Antes de 2 Pedro. Depois de Tiago, né? Depois, pronto, te ajudei agora, né? 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Fala de novo da Páscoa, fala sobre esse mesmo. São vários textos na Bíblia, desde o Antigo Testamento, irmãos. Se você vê, desde quando o propósito de Deus libertar o povo do Egito, onde Deus fez a Páscoa lá, era para que eles celebrassem um culto no meio do deserto. A sua salvação, a sua redenção, é igual o Salmo 51, são vários textos. Davi, quando peca, ele fala com Deus e fala sobre o pecado que ele cometeu, mas se você ler o Salmo 51 a partir do verso 13, do versículo 13, a oração de Davi muda no Salmo 51, porque ele começa a falar para o seu propósito, ele fala, Senhor, se o Senhor me perdoar e me deixar vivo, os ímpios ouvirão falar do seu nome, a minha boca entoará louvores para a sua graça. Ele muda a oração dele porque ele fala de propósito. Davi conhecia Deus e sabia, Senhor, eu não quero apenas ser perdoado para me manter vivo. Eu não quero só viver a Páscoa para comer chocolate. Senhor, eu sei o que é a Páscoa e eu vou honrá-la. A minha vida vai mudar depois dessa Páscoa. Eu assumo um compromisso de entrega, de devoção, em que a autoridade do Senhor vai estar nas minhas mãos e eu vou ser um instrumento do Senhor. Isso é Páscoa, é renovação. É passagem. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez. Irmãos, não tem reencarnação, irmão. Isso é mentira do inferno. É ressurreição e nada mais. Jesus ressuscitou. Cristo morreu uma única vez pelos pecados. O justo pelos injustos. Para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Olha o que aconteceu aqui, ó, 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse foi e pregou, não é foi e pregou, evangelizou. Foi e pregou, anunciou a vitória dele na cruz. Ele foi lá na casa do cão e anunciou a vitória dele. Ó, verso 20. Os quais no outro tempo foram o quê? Desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Qual a história de Noé, irmãos? Deus procurou justos sobre a terra e não achava. Gênesis capítulo 6, você lê a história lá, você vai ver. Havia uma imoralidade brutal sobre a face da terra. E o pecado sendo instituído como realidade natural.
Chegou uma hora que atingiu a tampa, se tornou iniquidade. E quando se torna iniquidade, irmãos, Deus pune a terra. Se você vê as histórias de tsunamis, desses grandes terremotos, pesquisa, irmãos. É porque não dá tempo de a gente falar aqui sobre algumas coisas que aconteceram antes. Olha aquele tsunami na Índia. Pesquisa lá sobre os missionários mortos dias antes. Olha esse incêndio que teve agora, recente, na Califórnia. Se você perceber, começou um dia depois do Globo de Ouro, né? De noite, a mulher lá apresentando o Globo de Ouro faz uma entrevista no final lá. Vamos verificar aqui o termômetro de gratidão dos vencedores do Globo de Ouro. Que até a brasileira concorreu aí, a Fernanda Torres? Fernanda Torres concorreu lá. Eu recebi, acho que foi minha esposa que mostrou esse vídeo. Gratidão. Aí foi lá, quem venceu? Primeiro lugar, agradeceu quem? A família. Aí estão lá 7, 11 lá, agradecidos. Segundo lugar, quem mais agradeceu? Agradeceu a equipe de filmagem lá, produção e tal, não sei o que lá. Aí terceiro lugar, quem mais? Os vencedores agradeceram mais a quem? A Deus. Quantas pessoas agradeceram a Deus? Aí aparece um telão lá, 0. Aí ela fala assim, o que esperar dessa cidade sem Deus? Ela fala isso. No dia seguinte, aquela região toda está sob chamas. E ninguém sabe até agora a origem disso. Não é questão de fé, de você olhar, eu não, não, os fatos estão aí. Os fatos estão aí. São dados que estão dizendo, olha, Jesus está dizendo assim, preste bem atenção, aguardava nos dias de Noé que alguém se arrependesse. Enquanto se preparava, finalzinho do versículo 20 que eu estou lendo agora, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, irmãos, a saber, de todo o mundo, 8 pessoas, Abraão, Sem, Cã, Jafé e as suas esposas, 4 mais 4, 8 pessoas, Noé, desculpa, a arca é de Noé, não é de Abraão, irmãos, tá? A arca é de Noé, olha Abraão, já é Abraão de novo, Noé, Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles, Sara não estava aqui, tá, irmãos, Perdão, Noé e seus 3 filhos e as esposas, né, deles. Enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, simbolizando o quê? A qual figurava o batismo. Agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, por meio da Páscoa. O texto está dizendo, olha, quem se batiza dá um testemunho da sua boa consciência para Deus. Mas não é a limpeza da imoralidade da carne. Porque esse processo de limpeza é um processo da caminhada, de quem se porta com as coisas de Deus, de quem se envolve, de quem pratica a fé cristã, de quem exerce o ministério, de alguém que cuida de alguém que você sente falta e você manda a mensagem, fulano, não estou te vendo. E é esses que o texto está dizendo, esses têm a autoridade da minha vitória. Quer mudança de vida? Viva a Páscoa do Senhor. Quer Jesus como Deus da sua vida? Viva a Páscoa do Senhor. Cria uma expectativa. O texto de 1 Coríntios capítulo 15 também fala que cerca de 500, está tudo em 1 Coríntios capítulo 15, o texto é muito poderoso, irmão. Depois você lê em casa 1 Coríntios 15, muito poderoso. É o texto de 1 Coríntios 15 que diz que cerca de 500 pessoas viram Jesus ser assunto aos céus, né? Também narrado lá, João 21, Marcos 16. Está lá aquela narrativa em 1 Coríntios 15. E aí você vai ler lá em Atos 2, só tinham cerca de 120 pessoas no Pentecoste. O texto está dizendo que entre o dia da Páscoa até o Pentecoste, 380 se desinteressaram no meio do caminho. 380 se ocuparam. De 500 que viram, só tinha 120. De 500 que ouviram, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. No dia em que o revestimento veio, só tinha 120. Em qual grupo você está? Na maioria ou nos 120 fiéis?
A obra do Senhor é feita por escolhas. Olha que loucura que eu vou falar para você aqui. Quando você vem no altar, você não se converteu. Você aceitou Jesus. Conversão é o que você faz com a presença de Jesus na sua vida. Converter os caminhos que você trilhava. Aí você vai estar com Jesus. E você vai viver como convertido, praticando, vivendo debaixo desse governo. Isso é a Páscoa do Senhor. Vamos ficar de pé. Irmãos, os memoriais são tão importantes que no texto da ceia ao Senhor, apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, que depois se tornou uma carta universal, ele fala que a ceia do Senhor deve ser em memória de mim. Em lembrança, nós lemos 1 Coríntios capítulo 15, verso 1, lembrai-vos do Evangelho. E esse memorial de Páscoa, ele é algo em que Deus está vendo como nós celebramos. Você sabia disso? Para que o Pentecostes seja real, ele vê como você vive a Páscoa. Ele vê como você entende, como você valoriza. E é tempo de nós fazermos uma aliança. Senhor, nessa jornada hoje eu quero renascer, eu quero ser uma nova criatura, eu quero colocar o Senhor como Senhor. E é difícil, irmãos, você entrar num ambiente de guerra e ser o que apazigua. É difícil você ser ferido e pedir calma. É difícil, a gente passa situações que a vontade que tem é de teclar lá. Dá vontade. Esses dias eu atendi uma família, não é da nossa igreja, posso estar falando, você vai saber quem é, não sou mesmo seguidor, mas esses dias agora é recente. Uma família veio procurar com um problema. De vez em quando aqui, irmãos, por causa do ministério do pastor Amadeu, que é o marco de santidade, muitas famílias que não são dessa igreja batem na porta dessa igreja procurando ajuda, sabia disso? E foram 2 casais que não são dessa igreja essa semana que vieram aqui. E aí, quando eu conversando com um casal, sabe o que a mulher me falou? Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Ela virou e falou assim, vamos pro marido, tá? Eu odeio ele. Eu odeio. Eu falei, cara, Satanás, demônio, mano. Tá bom, demônio. Só que a mulher é crente, irmãos. Nesse nível, onde dificuldades para crescimento se tornam dificuldades que levam à ruína, porque tem que morrer para si. Tem que aprender a engolir sapo. Tem que calar. Tem que orar. É por isso que você olha para Jesus indo para a Páscoa, e o texto diz que ele vai como ovelha muda, porque ele lembra do propósito. Como ovelha muda, muitas vozes, e ele, vai valer a pena, meus filhos vão ouvir e vão acreditar, vai valer a pena. Vamos orar? Vamos orar para que seja realmente a nossa Páscoa? Deus, eis-nos aqui, Senhor. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia anuncia Jesus. E a obra dele nos inspira, porque a promessa é real. Onde o Senhor nos ama tanto que diz que até coisas maiores nós podemos viver e fazer. E para isso que nessa manhã queremos viver esse concerto, Deus. Se há alguém aqui que tem trabalhado muito e está colhendo pouco, é porque precisa desse concerto.
Se há alguém aqui que sabe que tem um chamado de Deus para a sua vida, mas seus olhos só enxergam a dificuldade, os problemas, às vezes nem isso, mas tem medo da responsabilidade. Oh, Deus, convence, porque aquele que chama também é o que sustém. Ó, Deus, desfaz a mentira da falta de tempo, porque o Deus perfeito fez o dia com 24 horas, e às vezes nós, os imperfeitos, desejamos que Ele tenha 25, 26, 27 horas. Oh, Deus, nos ajuda. Remove de nós a ansiedade. Porque muitas vezes, Pai, o Senhor que nos conhece sabe, essa ansiedade que nos leva a sermos ignorantes, truculentos, agressivos, é porque estamos tensionados, estamos ansiosos. Porque não há perfeição em nós de verdade, Deus. Queremos nos submeter ao processo. E obrigado, porque hoje aprendemos com a palavra que Ele gera em nós a autoridade de conquistadores, a autoridade de pessoas prósperas, a autoridade de deixarmos de ser questionadores e passarmos a desfrutar da alegria do Senhor. Renovo para hoje, renovo de Páscoa, renovo de um Pai bondoso para todo filho que deseja.